Bom dia, igreja, mais uma vez. Obrigado, Tuts, pela ceia, pela oferta. Eu havia falado para ele que a ceia e a oferta era para ter feito em 30 minutos, né? Obrigado, foi ótimo, viu? Bom, você que está nos visitando, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro, se você não me conhece. No mês de setembro, eu e Vânia, com o Pedro e Estela, saímos de férias. E obrigado aí, em especial o Vitor, a Dani, o Caio Pri, o Ed e a Ana. Deixamos eles responsáveis pela igreja aí e fizeram um ótimo trabalho. Obrigado, porque a gente pôde descansar um mês. Voltamos mais levinhos, mais de boa, e para poder prosseguir aí com o ministério. Eu quero dar também um bem-vindo para a Rose. Fica de pé, Rose, por favor. Bem-vinda, Rose. Para quem não sabe, a Rose fez uma cirurgia, acho que 2-3 semanas atrás, né? Então ela fez muita falta aqui no culto, Rose. Fizemos o almoço domingo e estava faltando alguma coisa, e essa coisa não era o feijão, não era o arroz com carne seca, era a Rose que estava faltando. Que bom que você está bem, que bom que a sua recuperação foi boa, Deus é bom. Hã? Verdade. O João agradeceu. Todos nós aqui, o João é o que come mais, né? Amém. Vamos fazer uma oração para a gente poder começar o nosso tempo aqui? Pai, obrigado por essa manhã, te agradecemos, Deus, pelas nossas vidas. Obrigado por poder cultuar o Senhor. Deus, é tão bom poder estar juntos como nós cantamos aqui. É como é bom estarmos unidos como irmãos. Obrigado pelo privilégio que temos de ter essa família. E obrigado por termos o Senhor como Pai, Deus. Obrigado por Jesus, que é o nosso amigo, que é o nosso irmão. É aquele que nos salvou. Obrigado pelo Espírito Santo que está dentro de nós, que está habitando nesse exato momento aqui. E queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, para a Tua Palavra agora, por favor. Que o Senhor possa conduzir esse tempo através da minha vida, que o Senhor possa anular o Leandro agora, mas que o Senhor possa usar a minha vida para poder falar com as pessoas que estão aqui. Eu não sei como foi a semana de cada um, eu não sei o que cada um tem pensado agora nesse exato momento, mas Tu sabe, Deus. Então que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, desse culto, tomando decisões para a gente se aproximar mais do Senhor. Por favor, Deus, que nós sabemos que estar perto do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. Amamos o Senhor, em nome de Jesus, somos muito gratos. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente começar o nosso tempo. Você sabe o que aconteceu no dia 17 de agosto? Uma notícia que nós recebemos e que possivelmente deixou os brasileiros um pouquinho tristes. Caramba, Rafa. Obrigado, Rafa. Foi o dia da morte do Silvio Santos. Eu me lembro desse dia porque foi o primeiro dia que a gente se reuniu para jogar o futebol na USP, né? Então, se você não sabe, quiser jogar bola com a gente, temos jogado bola lá na USP 2 vezes por mês. Depois você pode vir buscar a gente para poder participar com a gente. E eu lembro desse dia que o João comentou comigo, né? Olê, o Silvio Santos morreu. Eu falei, caramba, eu fiquei muito triste realmente, porque, bom, nunca vi o Silvio Santos, nunca apertei a mão dele, nem sabia que eu existia, mas esse cara fez parte da minha infância. Bom, eu vou ter que falar aqui, porque eu sei que mulheres não gostam, mas, bom, você vai entender. Ele fez parte da minha vida porque eu tenho 41 anos, né? Então, eu sou de 82, e então estou revelando um pouco a minha idade aqui, e a Vânia está vindo junto comigo, porque temos quase a mesma idade, né? E eu sou de uma época dos anos 90, para vocês que são mais jovens, pode ser estranho para vocês, mas eu sou de uma época que as TVs, a maioria era preto e branco. Então, quando a gente, Fernando sabe disso, a Elisa aqui, o César, Edmilson, Ana aí, né? Eu vou só vou levar vocês comigo, né? Então, a gente era de uma época que a gente ligava a TV, a gente não sabia como que era a cor da pessoa, se era negra, se era branca, não sabia de nada. A gente viu que o jogo de futebol, bom, a gente sabia que o gramado era verde, mas a gente não sabia quais eram as cores ali do short do meião, e a gente ficava, caramba, mas como que será que é colorido? E Deus foi muito bom, que ao longo dos anos 90 fizeram a TV colorida,
E para mim, para minha infância, foi uma alegria, porque Silvio Santos, ali no SBT, começava meio-dia e até a noite, o programa Silvio Santos. E era muito legal, era muito divertido. Ele chegou, tinha programas, por exemplo, vou compartilhar com vocês, namoro na TV. Então, pessoas que queriam namorar, mandavam carta para o Silvio Santos, e aí ele tentava no programa fazer os casais. Tinha também o Show do Milhão, a gente ficava apreensivo, né? Show do Milhão ali, aquelas respostas, e às vezes eram simples, e o cara errava, e você falava... Tinha um Topa Tudo por Dinheiro, que era o que eu mais gostava, Topa Tudo por Dinheiro. Pegadinha do Ivo Holanda, cara... E esse programa só passava depois das 21 horas, só que aí tinha escola no outro dia, mas eu conseguia assistir, e era muito divertido. Mas tinha um em especial, que é Porta da Esperança. Esse programa era muito especial. Esse programa ele começou em 1985. Eu tinha 3 anos, né? E ele foi até 1997. Então as pessoas mandavam cartas para o Silvio Santos, porque elas queriam realizar os seus sonhos. Então aí eles iam lá no programa e eles davam contexto, e chegava uma hora que o Silvio Santos falava: vamos abrir a porta da esperança. E a porta abria. Então, ou a pessoa podia receber o presente, ou estava vazia. Então você vê que tinha até um elefante ali, e as pessoas pediam tudo, era brinquedo, queria conhecer artista, mas também tinha coisas que eram importantes, né? Por exemplo, cadeira de roda, às vezes as pessoas pediam coisas que eram realmente necessidade. E eu me lembro da minha mãe nesse programa, porque a minha mãe ela veio para São Paulo muito jovem, quando eu morava em São Paulo, e já fazia mais de 20 anos que minha mãe não via a família dela. E eu lembro de uma vez meu pai escrevendo a carta lá em casa para o Silvio Santos, para minha mãe ir lá, para ver se conseguia trazer a família da minha mãe para que eles pudessem se encontrar. Meu pai escreveu um monte de carta, nunca ninguém chamou, nunca deu nada. Depois de alguns anos meu pai se aposentou e depois eles foram lá, viram a família, enfim, né? Mas esse programa era muito divertido, mas também tinha a parte emocional, porque a gente se envolvia com a história, né? As pessoas pediam e dava aquele contexto, e aí vamos abrir a porta da esperança, e às vezes a gente se emocionava porque a pessoa conseguia, as pessoas choravam, e a gente ficava em casa com a TV preta e branca lá, mas também a gente ficava triste, né? Porque às vezes era algo que a pessoa necessitava, e quando abria a porta a pessoa não alcançava o seu sonho. Às vezes algumas pessoas choravam, e às vezes a gente chorava também. E é muito interessante porque eu quero trazer uma história da Bíblia hoje que vai falar sobre uma porta também, que talvez para alguns de nós seja a porta da esperança, que é Jesus. Amém. Só que essa porta que eu quero falar hoje, quando a gente abre essa porta, ela pode nos trazer alegria e paz no nosso coração, mas também, se a gente abrir essa porta, ela pode nos trazer tristeza e destruição. Essa porta que eu vou mencionar, que vamos ver na Bíblia, ela não é uma porta de madeira, de inox, de ferro, de aço. Essa porta ela tem a função de abrir como qualquer outra porta que você conhece, e só você tem a chave dessa porta. Você é o único responsável para abrir e fechar essa porta. E a porta que eu estou falando é a porta do seu coração. E a narrativa que vamos ver, veremos um diálogo entre Deus e o homem. E haverá essa porta que eu mencionei. Eu acho que nesse contexto nós podemos aprender coisas bem legais e profundas no nosso coração em relação a Deus. A narrativa se encontra lá em Gênesis capítulo 4. Vamos ver a história hoje de Caim e Abel. Acho que é uma história bem conhecida para todos nós, mas eu quero me concentrar em um personagem. 2, na verdade. Deus e Caim. Não vamos falar hoje sobre Abel. Hoje eu quero focar e me concentrar na história de Caim. Vocês estão animados, gente? Sim. Estão vendo? Então, para ganhar tempo, vamos acompanhar aqui pelo slide. Capítulo 4, versículo 2 fala assim: Adão teve relações com a Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Ela deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve um outro filho, chamado Abel, irmão de Caim.
Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Então vemos aqui que Caim é filho de Adão e Eva. Mas quando a gente pensa em Caim, vamos ser sinceros, a gente pensa geralmente nas coisas negativas, né? Porque a gente conhece um pouco dessa história. Mas existem coisas legais também de Caim. Quer ver? Por exemplo, Caim, ele era o primogênito. Aliás, Caim foi o primeiro ser humano a nascer em parto normal. Porque Adão e Eva não foram nascidos, eles foram criados pelo próprio Deus. Isso fala em Gênesis 2. Caim foi o primeiro labrador. E Caim cumpriu a promessa de Deus em Gênesis 3, quando Deus fala que depois do pecado, Deus fala: a partir de agora vocês vão ter que trabalhar e suar para se alimentar. Caim foi o primeiro a cumprir essa promessa de Deus. E aí no versículo 3 e 4 fala: o tempo passou, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Algumas pessoas, ao ler essa passagem, algumas pessoas dizem assim: sabe por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Eu sei por quê. Porque ele não trouxe as primícias para Deus. Porque a palavra primícias só aparece na oferta de Abel. Foi por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque ele não trouxe os primeiros frutos ali, e ele não entregou. Olha, Abel trouxe o primeiro carneirinho do seu rebanho. Mas a Bíblia diz isso? Não. O texto não fala isso. O texto não fala o porquê que Deus rejeitou Caim. As pessoas dizem isso, às vezes alguns pastores dizem isso, mas a Bíblia não fala isso. Vejamos que antes de Deus se agradar da oferta de Abel, ele agradou da pessoa do Abel. Ao passo que de Caim, o texto fala que ele rejeitou Caim e sua oferta. E é interessante porque isso mostra um padrão no caráter de Deus. Porque Deus está interessado no ofertante e não na oferta. Deus lida primeiro com o ofertante, depois Deus vai lidar com a oferta. Esse é o princípio desse texto. Primeiro Deus aceita ou rejeita você como pessoa. Depois Deus vai aceitar ou rejeitar aquilo que você trouxer ali. E pode ser qualquer coisa. Porque no nosso coração de discípulos ou de cristãos, a gente quer oferecer muita coisa a Deus, né? A gente pode oferecer nosso tempo, o nosso dinheiro, nossa oferta, os nossos dons e talentos, o nosso louvor. Acabamos de cantar aqui canções, né, na intenção de entregar a Deus a nossa gratidão. Pode ser qualquer coisa, pode ser um culto como esse, ou pode ser qualquer coisa no seu dia a dia que você pensa em agradar a Deus. Mas para Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa nos aceitar primeiro. Nossa vida e o nosso coração. É isso que Deus está interessado. Esse texto não é sobre oferta. A gente usa muito esse texto para falar sobre oferta, né? Mas o texto não fala sobre oferta. Não é a essência do texto. Não é sobre o que você dá a Deus. É sobre quem você é no íntimo para Deus. Esse é o ponto. Amém? Amém. Deus está preocupado com a sua vida, com o seu coração, com a sua intenção, com a sua obediência. Deus está preocupado com você, não com as coisas que você quer dar a Ele. Porque você tem, porque foi Deus que te deu. Então para Deus não faz sentido. Mas o que você é, Deus tem interesse, e esse é o ponto aqui. Leandro, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? A resposta, não sei. Não sei. A Bíblia não fala o porquê.
Percebemos que quando Caim vai ofertar a Deus, Deus não fala assim para ele: ô Caim, pô cara, você é um cara bom firmeza, cara. Pô, você é um cara que, gente fina. Mas olha só, cara, isso que você trouxe para mim, tipo, eu não gosto muito de legumes, tá ligado? Tipo, não sou muito fã de tomate, essas coisas aí, tipo, mas você é legal, tá ligado? Mas o que você trouxe aqui, não me agrada. Prefiro uma carninha ali para churrasquinho e tal. Não é isso que Deus fala. O texto diz que Deus rejeitou Caim primeiro, e depois a oferta que ele trouxe. Sabe, e nós podemos olhar para essa história e pensar: Caim tinha um irmão Abel. Por que será que um foi bom, era bonzinho e Deus aceitou a oferta? E por que Caim, Deus não aceitou a oferta? E por que Caim se tornou uma pessoa má? Será que era o destino realmente de Caim ser assim? Será que o destino de Abel era ser um bonzinho? A gente pensa sobre isso, né? Que é a famosa predestinação, né? Não. Isso são escolhas. Caim foi mal porque ele decidiu ser mal. Deus não aceitou a oferta dele, nós não sabemos o que é, mas Caim e Deus sabiam por quê. Foram as escolhas de Caim. Abel foi aceito porque Abel fez escolhas diferentes de Caim. São escolhas que nós também temos a cada dia. Eu sei de uma coisa, a Bíblia não fala o que Caim fez e que Deus rejeitou a oferta. Nós não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza. Caim sabia o que Deus estava falando. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, com certeza Caim sabia o porquê. Porque no texto Caim não questiona Deus. Por que Deus? Por que o Senhor não aceitou Deus? Não foi essa a postura de Caim. E vamos ser sinceros, quando é com a gente sabe, né? Sabe, né? Ah, eu não sei porque o casal ali fulano se separou. A gente não sabe. Mas eles sabem por que eles se separaram. Palavras ríspidas, falta de amor, falta de carinho. A gente não precisa saber. Mas se você perguntar, eles vão dar uma lista de coisas que eles fizeram ou de coisas que eles não fizeram. Ah, eu não sei porque fulano saiu da igreja. Você não sabe, mas pode perguntar para a pessoa que ela vai saber muito bem porque que ela deixou o convite. Nossa, fulano foi mandado embora por justa causa. O que aconteceu? Você não sabe, mas pergunta para ele. Alguma coisa séria aconteceu. As coisas que têm acontecido na nossa vida, sejam coisas boas ou ruins, você sabe o motivo. O porquê elas estão acontecendo. Eu não posso saber. Quem está do seu lado também não. Mas você sabe o porquê. Sejam coisas que você esteja fazendo boas ou ruins, você sabe. E Deus também sabe o que tem acontecido na sua vida. Só que agora, eu quero dar uma parada aqui. E eu quero ler com vocês o resto da narrativa, para a gente poder ter esse entendimento de como que essa história terminou. E depois a gente vai voltar no meio dela, porque tem um ponto específico que eu quero abordar para a gente nessa manhã. Amém? Amém. Então vamos acompanhar a partir do versículo 5, vamos ler até o final e depois a gente volta. Fala assim, ó. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão?
Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Para você que não é muito familiarizado com a Bíblia, ou talvez não tenha um entendimento profundo sobre ela, isso aqui fica um retrato muito claro para todos nós, que a Bíblia não esconde quem somos. A Bíblia em nenhum momento esconde o quanto que nós somos maus. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, seja Davi, seja Pedro, seja lá quem for, homens e mulheres que tiveram a comunhão com Deus. A Bíblia não esconde o pecado e a maldade do coração humano. A Bíblia não esconde o quanto nós somos frágeis emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então eu aconselho você que não tem muita familiaridade com a Bíblia. Eu sei que talvez alguns cristãos acham que são perfeitos, ou até podem não dar um bom testemunho sobre isso, de acharem perfeitos, mas segundo a Bíblia, escancara quem nós somos. E é um bando de pecado mesmo, e é um bando de pecadores tentando se reconciliar com Deus, para que a gente consiga essa cura em Jesus. A história que acabamos de ler é o primeiro assassinato da história da humanidade. O que nós vemos hoje, os telejornais, a Bíblia já apontava há milhões de anos atrás. O irmão matou um outro irmão. Eu não consigo imaginar a dor que um pai hoje e uma mãe tem ao passar por um tipo de situação como essa, onde enterrar um filho e o motivo é porque o outro filho matou o filho. A dor dupla, eu não consigo imaginar. Mas o tamanho dessa dor, Adão e Eva já tinham passado isso lá atrás. Não é novidade no século XXI. A maldade de hoje é a mesma maldade lá de trás. Caim se tornou o primeiro assassino, o primeiro fugitivo da Bíblia. E é importante a gente entender o final dessa história triste, porque é uma história triste. Mas eu quero me atentar agora com vocês antes de Caim matar Abel. Eu quero me atentar em 2 versículos antes dessa tragédia, antes de Caim se tornar um assassino. E é importante a gente poder analisar a forma que Deus tentou ajudar Caim. Esse é o ponto. Caim ouviu? Não. Mas eu quero frisar como que Deus tentou ajudar Caim a não cometer essa atrocidade que nós vemos agora. Amém? Amém. Então, lá no versículo 5 e 6, o Senhor ficou contente com Abel, como nós já lemos, e aceitou a sua oferta. E aí fala que depois que Caim ficou furioso e ele fechou a cara. E aí no versículo 6 fala: então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você está carrancudo, Caim? E eu fiquei pensando nessa pergunta: o que será que Deus quis dizer com Caim? O que será que Deus quis dizer para Caim com essa pergunta? Por que você está com raiva? E eu fiquei pensando em algumas coisas e queria compartilhar com vocês. Eu acho que foi mais ou menos assim. Cara, não faz sentido você ficar assim, Caim. Você está com raiva, carrancudo. Não faz sentido.
oferta. Mas chegou a esse ponto, foi consequência sua. Por que você está com raiva? Por que você está me cobrando de eu não aceitar a sua oferta? Se foi você que fez, sei lá qual foi a coisa. Você não pode ficar com raiva por consequências das suas próprias escolhas, Caim. O que eu tenho a ver? Você não pode ficar carrancudo por uma coisa que você causou, Caim. Foi você que deixou chegar nesse ponto. E agora você quer ficar chateado comigo, Caim? Com raiva? Porque eu não aceitei a sua oferta, Caim. Não faz sentido. Caim ficou assim porque Deus não havia aceitado a ele e a sua oferta. E aí brota essa raiva no coração de Caim, essa indignação de Caim. E eu acho que isso se aplica a nós nesses dias, nos dias atuais. Acho que é muito semelhante. Porque a gente pode também agir assim como Caim em alguns momentos da nossa vida. Às vezes ficamos furiosos e fechamos a cara, né? A Pietra e Estela faz isso muitas das vezes, né? Vai tomar banho. Às vezes ficamos assim, furiosos, fechamos a cara por consequências de nossas escolhas. Fechamos a cara, ficamos com raiva, e assim como Caim culpou Deus, às vezes nós culpamos pessoas que não tem nada a ver com a paçoca. Mas temos que achar um culpado, porque o culpado nunca sou eu. E às vezes culpamos pessoas que não tem nada a ver, porque a gente quer nos livrar das próprias consequências que nós temos. Às vezes ficamos bravos com a igreja. Alguma coisa às vezes que acontece no nosso casamento, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, na faculdade, no nosso negócio, no namoro, para quem está noivo, com os filhos. Culpamos a igreja, mas às vezes são decisões que nós tomamos. Fechamos até a cara com Deus às vezes, sendo que a escolha é nossa. O que aconteceu, seja boa ou ruim, é uma situação que nós decidimos. E só lembrando que nesse trecho, Caim ainda não havia matado seu irmão. Poderia ter sido evitado aquela tragédia. Deus só não havia aceitado a oferta dele. A oferta. E nós vemos Deus aqui fazendo questionamentos a Caim. Perguntando, por que você está com raiva, cara? Sabe o que eu aprendo com isso? Eu vejo Deus tentando trazer a consciência de Caim para as suas decisões. Porque às vezes a gente toma decisões e a gente não para pensar, a gente está agindo no impulso. Quando que a gente para pensar? Quando há perguntas. Por que você está com raiva, Caim? Por que você está desse jeito? Olha o que você fez, olha quais foram as suas decisões. A Bíblia não fala a resposta de Caim no que nós lemos, sabe? Mas ninguém nesse mundo conhece melhor eu e você do que Deus. Deus sabia o que Caim tinha feito. Caim sabia o que ele tinha feito e que Deus tinha visto. Deus nos conhece de uma forma profunda como ninguém. A pessoa que conhece melhor você não é seus pais, não é a pessoa que você mora hoje, é Deus. E a gente não consegue esconder ações, sentimentos e pensamento de um Deus tão poderoso, um Deus tão glorioso como nós. Não há como se esconder de Deus, não há como mentir para Deus. Deus sabe tudo que você faz, tudo que você pensa e o que está no seu coração agora. Deus quer nos ajudar, seja qual for a nossa dificuldade, assim como Ele tentou ajudar a Caim. Mas
temos a nossa responsabilidade em aceitar a ajuda dele. Deus não vai entrar na nossa vida metendo o pé na porta e entrar. Não. Ele está aqui. Você vai aceitar, você vai querer a ajuda dele. Deus tentou ajudar Caim. Caim não aceitou. E a tragédia que aconteceu. Será que nós estamos isentos disso? Será que isso só é uma coisa que houve em Gênesis, ou milhares de anos atrás? A gente só vê a sociedade, o que mais tem são coisas como essa que nós vemos de Caim na terra. Porque pessoas às vezes têm insistido em não receber ajuda de Deus. E assim como Deus fez perguntas para Caim: por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Eu acredito que Deus faz perguntas para nós nos dias de hoje. Todo dia. Quando vem aquele pensamento e aquele questionamento, não é a sua consciência. É Deus falando com você. Deus nos pergunta algo do tipo: qual tem sido o seu propósito de vida hoje? Você vive para quê? Para quem? Porque uma pessoa que não tem um propósito de vida, ela vai vivendo por viver. Deus tem um propósito de vida para nós. Sermos parecidos com Jesus e com isso nos tornar filhos dele. Mas muitos têm vivido um propósito para outras coisas. Talvez Deus pergunte para você: o que você tem feito com o seu casamento? Como você trata a sua esposa e o seu esposo? Onde isso vai dar? Por que você trata seu filho desse jeito? Por que você age assim com as pessoas? Porque eu sinto às vezes um vazio em minha vida, em meu coração. E a gente não acha resposta para isso. Por que eu não quero ir ao culto hoje? Por que eu não quero estar em comunhão com os irmãos? Por que eu não quero estudar a Bíblia? Ou por que eu não quero parar de estudar a Bíblia? São perguntas que às vezes vêm em nossa mente para que Deus nos ajude a chegar nessa resposta. Eu não sei se alguma dessas perguntas aqui se encaixa na sua vida. Mas eu sei de uma coisa: você tem essa resposta. E Deus também sabe. São perguntas que Deus faz ao nosso coração para que a gente o encontre de alguma forma. Para que a gente encontre Jesus de alguma forma. Por quê? Por quê? Por que, João? Por que, Gi? Por que, Edri? Por quê? E essas respostas estão em Deus. Faz sentido? Vocês estão aí? Amém? Amém. Prega, Lê. E Deus continua tentando ajudar Caim. Aqui no versículo 7 e 8, Caim, se tivesse feito o que é certo, você não estaria sorrindo? Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencer. Novamente aqui, Caim não havia matado seu irmão. Era a última chance que ele tinha. E Deus fala para ele: cara, se você fizesse o que é certo, você não estaria com raiva, você não estaria carrancudo, você estaria sorrindo. A raiva veio porque você agiu mal. E porque ele agiu mal, ele deu brecha para a raiva, Deus fala que o pecado estava batendo na porta do coração dele. E Deus encoraja ele: cara, domina o pecado. Ele quer dominar você, mas você não pode deixar. Deus alertou Caim. E eu vejo que essa situação de Caim acontece conosco também nos dias de hoje. Seja você cristão ou não. Talvez o pecado não está batendo a sua porta
não está batendo na porta do seu coração hoje para você assassinar o seu irmão. Mas talvez o pecado bate a sua porta para você cobiçar as coisas dos outros. Você tem inveja dos outros. E aí o que pode entrar no seu coração? Talvez não entra a raiva, mas entra a autopiedade, porque você pode começar a se achar que Deus não está sendo justo com você. O que o outro tem e eu não tenho? E a inveja, ela nem bate na porta, ela já rouba a porta. E aí começamos a cobiçar a coisa dos outros, seja coisas materiais, seja coisas físicas, seja relacionamento, seja o que for. A inveja, ela bate na porta do nosso coração. E aí o que isso pode gerar em nós? Ficamos com raiva de Deus, igual Caim. Deus não quer me dar. E às vezes são consequências das nossas atitudes. Talvez o pecado que está batendo na porta do seu coração seja a frieza espiritual. A fofoca, falar mal de pessoas, fazer acepção de pessoas, ódio, falta de perdão, ira. Eu não sei qual é o pecado que está batendo na porta do nosso coração, mas eu sei de uma coisa: todo dia o pecado bate na porta do nosso coração. Seja você cristão ou não. Nós não sabemos que pecado foi esse que Caim fez com Deus. E eu não sei qual é o seu, mas você sabe. Você sabe. E aí eu faço uma pergunta para nós, com uma referência que Deus fez para Caim. Caim, você precisa dominar o pecado, você precisa vencer o pecado. E a pergunta para nós essa manhã é: qual decisão você vai tomar em relação ao seu pecado? Você vai dominar ele? Você vai dar um jeito de dominar esse pecado, confessando, pedindo ajuda, indo para Jesus? Ou você vai ser dominado pelo seu pecado? Qual é a decisão que eu e você vamos tomar nessa manhã? Ao sair por aquele portão, qual decisão você vai tomar hoje? Porque você pode botar a fé que amanhã o pecado vai estar lá de novo. Seja ele qual for. Leandro, eu tenho me visto como Caim. Hoje a minha vida está como Caim. Minha vida não tem, de uma forma agradar a Deus. Eu sei disso. Deus tem me feito várias perguntas. E vejo o pecado batendo na minha porta, no meu coração, e percebo que ele tem me dominado. O que faço? O que fazer? Sabe, nós estamos vendo aqui que Caim abriu a porta do seu coração para o pecado. Amém? Temos convicção disso, do texto? Mas nós também podemos abrir a porta do nosso coração para outra entrar. E em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Nós temos opção de abrir a porta. Nós temos a opção de abrir a porta do nosso coração, mas não para o pecado, mas para Jesus entrar. Amém. E aqui tem um ponto muito interessante. Porque quando Caim deixou o pecado entrar, houve uma destruição na família de Adão e Eva. O convite de Jesus aqui em Apocalipse 3 é um ar de família. Ele quer jantar, ele quer fazer parte com a gente, ceiar, comer, comunhão. O pecado destrói a família. Jesus quer comunhão com a família. Amém. São duas coisas completamente opostas em relação ao pecado e a Jesus. Quando ouvimos isso, sabe, quando você ouve essas perguntas sobre sua vida, que
te questionam o que você tem feito, o que você tem pensado, é Jesus batendo na porta do seu coração. E é uma luta, é uma batalha, o pecado batendo, mas também Jesus também batendo para te livrar e te ajudar a dominar o pecado. Só que a decisão é nossa. Quem que vai entrar? Não vai entrar os dois, não pode. Ou entra luz ou entra trevas. Ou entra Jesus ou entra o pecado. Os dois não cabem. Mas essa é uma decisão minha e sua. Quem a gente vai permitir entrar. Em Gênesis capítulo 4, temos o pecado batendo a porta. Em Gênesis 4, temos o pecado batendo a porta. Em Apocalipse 3, Jesus batendo a porta. De um lado, o pecado. Do outro, Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores. De um lado, a queda e a desgraça. Do outro, a graça e o amor de Deus. De um lado, a derrota para o pecado. Do outro, a vitória sobre o pecado através do sangue de Jesus. Amém. Estamos abrindo a porta do nosso coração para quem, irmãos e amigos? Para Jesus ou para o pecado? E eu quero encerrar aqui nesse nosso tempo. Como eu disse no começo, que eu assisti o programa do Silvio Santos, A Porta da Esperança. Mas a verdadeira porta da esperança é Jesus. Ele é a nossa maior esperança. Seja qual for a área da sua vida, Ele é a esperança. Eu comentei com vocês que no programa do Silvio Santos, às vezes as pessoas, quando eu pedia, fazia o pedido, e quando eu abria a porta, que as pessoas sonhavam ali em ter, muitas das vezes elas tinham uma frustração, né? Porque abria a porta e o sonho não estava lá, não tinha sido realizado. Mas nós não corremos o menor risco disso acontecer em relação a Jesus. Se a gente abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar, nós nunca seremos frustrados. Toda vez que a gente abrir a porta do nosso coração, Jesus vai estar lá. Nunca estará vazio. Nunca. Porque Jesus promete isso. Nós nunca seremos decepcionados com Jesus. Nunca. Jesus é bom. E Ele promete, se a gente abrir a porta do nosso coração, nós passaremos a ter comunhão com Ele. Comunhão com Jesus. Pensa só, você todo dia ter comunhão com Jesus. Você falar com Jesus, você ouvir Jesus, você ceiar com Jesus, você chorar com Jesus, você sorrir com Jesus. Ou a gente pode ter essas mesmas coisas com o pecado, sofrer com o pecado, abrir a porta para o pecado, sermos destruídos pelo pecado, sermos enganados pelo pecado, e aí por aí afora. O que vamos escolher? O primeiro passo para você abrir a porta para Jesus é você o conhecê-lo profundamente. E eu quero deixar aqui um convite para você que não tem muita familiaridade com a Bíblia. Vem estudar a Bíblia com a gente. Vamos conhecer Jesus. Esse Jesus que está se colocando em uma posição de nos ajudar. Mas quem é esse Jesus? Nós precisamos conhecer Ele profundamente. E nós conhecemos Jesus através da Bíblia. As perguntas talvez que você ouve no seu dia a dia, a Bíblia vai responder para você com certeza. E teremos o maior prazer de poder sentar com você e de aprendermos juntos também. Não é uma questão de só uma via, é uma via de um duplo. A gente pode também aprender, mas nós queremos compartilhar com você o que nós temos aprendido e vivido com Jesus e o que nos libertou do pecado em nossa vida. Amém. Carrega essa frase para a sua semana. A porta que você abre define o tipo de vida que você tem. A porta que você abre define o tipo de vida que você tem. Obrigado. Vamos ficar de pé. Cantar mais um louvor a Deus. E amém.